Olá, abençoados e abençoadas, sejam muito bem-vindos ao canal Palavra de Paz. No vídeo de hoje vamos falar sobre Sodoma e Gomorra. Então, se você está conhecendo o nosso canal agora, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Aqui falamos sobre diversos assuntos da nossa Bíblia Sagrada. E se você gosta desse assunto, eu peço que assista até o final. E se lá gostar, eu peço para se inscrever no canal. E depois de tudo isso, se gostar do vídeo, eu conto com seu like, que também é muito importante pra gente. Na descrição desse vídeo, eu trouxe alguns links que vão te ajudar caso você deseje se aprofundar mais nos conhecimentos bíblicos ou até mesmo virar um pregador na sua congregação. Então, caso você tenha algum interesse, dá uma olhadinha que vai te ajudar bastante. Combinado? Então vamos para o vídeo. A história das cidades de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra são duas cidades mencionadas na Bíblia que foram destruídas pelo juízo de Deus. A destruição das cidades de Sodoma e Gomorra está registrada no livro de Gênesis. As duas cidades foram destruídas por causa da terrível depravação de seus habitantes. Os sodomitas e os cidadãos de Gomorra são lembrados na Bíblia pela forma com que transgrediram a lei de Deus. Qual era a localização de Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra são listadas entre as cidades que se juntaram no Vale de Sidim. Essas cidades são geralmente identificadas como as cidades da planície. Além de Sodoma e Gomorra, havia também as cidades de Adimá, Zebuim e Zoar. A localização dessas cidades tem sido tema de muitos debates. Durante muito tempo, a hipótese mais defendida era de que Sodoma, Gomorra e as demais cidades ficavam localizadas ao norte do Mar Morto. Supostamente, as cidades ficavam no local onde o Vale do Jordão se alaga, formando a planície do Jordão. Depois, à luz de novas evidências e informações arqueológicas, a hipótese mais provável para a localização de Sodoma e Gomorra é a extremidade sul do Mar Morto. Hoje, a maior parte desse local está coberto por águas rasas, não muito mais profundas que a altura mediana de um homem. Entretanto, vale ressaltar que ainda não foi descoberta nenhuma prova incontestável da localização das cidades de Sodoma e Gomorra nesse local. Um dos principais argumentos utilizados a favor da localização ao sul do Mar Morto é a desolação e esterilidade da região. Parece que aquela área testemunhou um grande julgamento. Há também muitas formações de sal, enxofre e petróleo ali. Uma montanha formada quase que exclusivamente de puro sal e que está localizada na costa sudeste do Mar Morto é identificada por muitos como um símbolo de Sodoma. Atualmente, os guias locais referem-se a essa montanha como a Mulher de Ló, em alusão ao episódio da destruição de Sodoma, em que a Mulher de Ló foi convertida em sal. Existe uma península na costa leste chamada de El Lissan, a língua. Acredita-se que a bacia ao sul seja o Vale de Sidim. Ali, 5 cursos d'água correm em direção às costas sul e sudeste do Mar Morto. Talvez isso possa sugerir a fonte de água responsável pela irrigação dos campos das 5 cidades. Os estudiosos acreditam que essa península antigamente estava em contato com a margem ocidental. Então, na área sul, havia um terreno seco onde ficava Sodoma, enquanto na planície ficavam as demais cidades, incluindo Gomorra. Há também outra informação interessante. Investigações arqueológicas afirmam que por volta de 2000 a.C., houve uma catástrofe muito grande naquela área. Arqueólogos estimam que aquela área ficou vazia por pelo menos 600 anos. Acredita-se que tal catástrofe tenha sido um grande terremoto que também ocasionou a liberação e a explosão de depósitos gasosos. Considerando que a data esteja correta, tal desastre coincide com o período da catástrofe ocasionada pelo juízo divino sobre Sodoma e Gomorra, descrito na Bíblia. Assim, as ruínas das cidades podem ter sido cobertas pelas águas do Mar Morto
após a cataclisma evolução do nível do solo que causou a inundação daquele terreno. A organização política de Sodoma e Gomorra. Sodoma, Gomorra e as demais cidades daquela planície eram cidades-estado. Isso significa que cada uma delas tinha seu próprio rei. Após uma guerra contra os reis da Mesopotâmia, essas cidades se tornaram subordinadas a Quedorlaomer, rei de Elam, durante 12 anos. Depois desse período, as cidades se rebelaram e entraram em guerra contra Quedorlaomer e seus 3 aliados. O resultado do conflito foi a derrota dessas cidades. Na ocasião, muitos de seus habitantes tiveram seus bens confiscados e foram levados em cativeiro. Entre os cativos estava Ló e sua família. A Bíblia diz que quando Abraão soube o que ocorreu, o patriarca atacou os aliados vitoriosos. Após derrotá-los, Abraão recuperou os prisioneiros e os bens que foram levados como espólio de guerra. A destruição de Sodoma e Gomorra. A destruição de Sodoma e Gomorra está registrada detalhadamente nos capítulos 18 e 19 do livro de Gênesis. Em conexão com a história da distribuição de Sodoma e Gomorra, o texto bíblico fala sobre como o Senhor concedeu livramento a Ló e a sua família. De acordo com o escritor de Gênesis, com exceção de Zoar, as demais cidades daquela campina também foram atingidas pelo juízo divino. Na ocasião da destruição de Sodoma e Gomorra, Ló intercedeu por Zoar e a cidade foi salva da destruição. Zoar era uma cidade menor que as demais. Ela ficava a uma pequena distância de Sodoma e Gomorra. Após fugir de Sodoma, Ló se hospedou ali provisoriamente. Depois, ele acabou partindo para as colinas atrás da cidade. A destruição de Sodoma e Gomorra se deu por meio de fogo que desceu do céu. A Bíblia relata que o Senhor fez chover fogo e enxofre do céu. A destruição foi tão grande que toda a planície foi atingida, consumindo todos os habitantes e também a vegetação daquele lugar, conforme podemos notar na expressão, e o que nascia da terra. Isso significa que a terra que antes era uma região frutífera e populosa, após o julgamento divino passou a ser estéril e deserta. O julgamento de Sodoma e Gomorra, por causa da grande perversão presente naquelas cidades, é amplamente mencionado nas Escrituras. Quais foram os pecados de Sodoma e Gomorra? Certamente os pecados de Sodoma e Gomorra foram muitos. Na visita dos 2 anjos do Senhor a Ló, em Sodoma, é possível perceber o quão perverso era aquele povo. Inclusive, a Bíblia diz que tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, eram iníquos. No próprio capítulo 19 do livro de Gênesis, fica claro que havia 2 erros graves em Sodoma e Gomorra. Em primeiro lugar, parece que os habitantes daquelas cidades violavam os convidados e estrangeiros que passavam por ali. Em segundo lugar, a imoralidade havia tomado conta de todos naquele lugar, sobretudo com desejo sexual que não era natural. Alguns registros das antigas tradições judaicas fazem referência à crueldade com que os habitantes de Sodoma e Gomorra tratavam os viajantes. Judas, em sua epístola, ao denunciar os falsos mestres, fala sobre o pecado generalizado de Sodoma e Gomorra. Esse pecado também se espalhou pelas cidades circunvizinhas. Judas escreve que os habitantes daquelas cidades se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. No mesmo versículo, Judas ainda deixa claro que o juízo sobre Sodoma e Gomorra e as demais cidades não se esgotou apenas na destruição histórica que ocorreu naquela área. O escritor bíblico diz que seus habitantes estão sob o castigo do fogo eterno. Em outras referências nas Escrituras, os pecados de Sodoma e Gomorra também são listados como opressão sexual, adultério, mentira e proteção aos criminosos, soberba, complacência e falta de piedade.
As cidades de Sodoma e Gomorra se juntam em mais um triste exemplo de como o homem longe de Deus é perverso e mau. Sozinho por si mesmo, o homem é incapaz de fazer aquilo que agrada a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Por isto que, sem a justiça de Cristo, todos são merecedores do juízo divino, assim como os habitantes de Sodoma e Gomorra. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e gratidão por todos vocês que chegaram até aqui no final. Caso vocês tenham alguma dúvida ou alguma sugestão por qualquer tema, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder um por um. Tudo bem? A paz do Senhor a todos vocês.